Saudações, agricultores da Indonésia, meu nome é Daniel, e este canal tem o objetivo de ajudar os agricultores de baunilha a melhorar as boas práticas agrícolas, para minimizar a ocorrência de doenças nas plantações de baunilha e aumentar o rendimento e a longevidade das plantas de baunilha. No vídeo de hoje gostaria de responder a algumas de suas perguntas, para que as respostas também possam beneficiar outros produtores de baunilha que possam ter as mesmas perguntas. A primeira pergunta de Pak Among Wiratmo. Para uma boa planta de baunilha, qual é a altitude e a temperatura ideais? A baunilha se desenvolve em um clima quente, tropical, úmido e ventilado. As chuvas devem ser frequentes e bem distribuídas na maior parte do ano, entre 1.700 e 2.800 milímetros. O clima deve ter tempo claro e seco em um período de aproximadamente 2 meses. A temperatura deve variar entre 16 e 32 graus Celsius. As temperaturas mais frias durante a estação seca, abaixo ou em torno de 20 graus centígrados, ajudam a desacelerar o crescimento vegetativo e a aumentar a indução de flores. Segunda pergunta de Rian FF. Quantos anos são necessários para completar as primeiras 10 vinhas? Com a adição de raízes no solo e o fornecimento de cobertura morta suficiente em cada cacho, uma planta deve ter 10 vinhas enroladas até o 3º ano. Portanto, no 3º ano, você já pode alocar as vinhas para florescer antes da estação seca e suas plantas de baunilha já produzirão frutos no 4º ano. A terceira pergunta é de Abdullah. Este ano, nenhuma de minhas plantas produziu frutos devido às fortes chuvas. O que posso fazer para que minhas plantas floresçam durante um ano de chuvas intensas? A vanilha planifolia precisa de 6 a 8 semanas de tempo seco para florescer. Se a estação seca não seguir a indução dos botões florais, novos brotos surgirão para substituir os botões florais. Então, o que precisa ser feito? É preciso que você corte os novos brotos e aguarde a estação seca. Ouvi dizer que alguns agricultores arrancam as raízes da baunilha para a indução de flores. O arrancamento de raízes não é uma técnica de indução de flores, mas uma prática destrutiva que mata o sistema radicular da baunilha. A quarta pergunta foi feita pela senhora Maria Viane. Com que antecedência a baunilha deve ser plantada? No início da estação chuvosa e quando as árvores de proteção tiverem crescido com sombra suficiente. É importante que você não plante as árvores de apoio diretamente com as mudas de baunilha. É melhor plantar as mudas de baunilha de 6 a 9 meses após o plantio das árvores de apoio. Quinta pergunta de um agricultor iniciante. Qual é o espaçamento das plantas de baunilha no jardim? O espaçamento para uma única planta geralmente é de 2 a 3 metros em uma fileira e de 2,5 metros a 3,5 metros entre as fileiras. Em áreas quentes com estações secas ruins, um espaçamento maior, de 3,5 por 3,5, ajudará a manter uma boa circulação no jardim, permitindo a indução de flores em um período mais curto. Pergunta 6 de Nong Veki. Depois que as vinhas são baixadas e coberta como uma nova cobertura morta, cortamos o novo broto para induzir a floração? E o que fazemos com as vinhas cobertas de palha? Cada videira que seja longa o suficiente pode ser enrolada na cobertura vegetal sem cortar os brotos. Depois de ter sido enrolada 10 vezes, cada nova videira pode ser utilizada para frutificação ou alocada para mudas de baunilha. A função das primeiras 10 vinhas enroladas é fornecer nutrição adequada às plantas de produção para que elas não murchem e morram. O importante é alocar vinhas suficientes para a floração, a fim de obter no máximo 120 grãos por planta por ano sem perturbar as 10 primeiras vinhas enroladas. Com esse sistema, você construirá uma plantação com plantas fortes e saudáveis que produzirá rendimentos satisfatórios. A sétima pergunta é do Sr. Azap Muliadi. Podemos usar mudas com 2, 3 entrenós? Qual é a diferença entre o corte mínimo de 8 nós e o corte de 2, 3 nós? Se eu comprar mudas com 8 entrenós, tenho restrições orçamentárias. Recomendo um mínimo de 8 nós para obter o melhor crescimento. É melhor plantar 300 mudas de baunilha com 8 entrenós do que 1.000 plantas com 2, 3 entrenós. Estacas de 8 nós com 4 nós na cobertura morta. A planta terá 4 raízes no solo a partir do momento da plantação e crescerá mais rápido. A oitava pergunta é do Sr. Teddy Chandra. Podemos plantar mais de uma muda por árvore de suporte? Uma muda de baunilha por árvore de suporte é suficiente, pois a baunilha é
melhor em boa circulação de ar. Então, com um bom plantio e cuidado, uma planta de baunilha produzirá por 10 a 15 anos. Portanto, no final, sua planta será muito grande. Pergunta 9. É melhor usar árvores vivas de suporte ou postes inertes? A maior diferença entre uma árvore viva e postes inertes é o custo. Com o sistema de poste inerte, o custo é muito mais alto porque, além de comprar os postes, esse sistema exige também a compra de uma rede para sombreamento. Além disso, árvores vivas como a gamal e outras árvores leguminosas fornecem um excelente suporte de nitrogênio. 10ª pergunta do Sr. Tommy Sulaxono. Se as plantas de baunilha forem forçadas a florescer antes de estabelecer um sistema radicular forte, haverá um impacto negativo no fruto da baunilha? Com apenas algumas vinhas enroladas, o sistema radicular não será capaz de suportar todos os grãos. Eventualmente, a planta de baunilha murchará e as raízes morrerão. Se a fruta estiver seca, ela não terá aroma e ficará mofada. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Vejo você em seu jardim ou no próximo vídeo. Obrigado a você.